Olá, a paz do Senhor. Vamos ao Bíblia na mão. Palavra no fogão de hoje. Tem uma palavra de Deus para que tua alma se alegre, para que você se fortaleça espiritualmente. Abre junto comigo a tua Bíblia no livro do sucessor de Moisés, Josué. Josué, capítulo 1, verso 9. Josué, capítulo 1, verso 9. Sabe o que vai dizer? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Entendeu agora? Deus está mandando um recado para você. Deus está te dizendo hoje algo que você estava ansioso e ansiosa para ouvir. Hoje você estava tão atordoado e tão atordoada que se esqueceu de ouvir a voz de Deus. E hoje o Senhor está te mandando um recado. Está te dizendo: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Pai, eu te apresento esta palavra, Rei. Há alguém, Senhor, que está inquieto ou inquieta, Pai. Há alguém, Senhor, que precisa urgentemente ouvir a tua voz. E, Senhor, se tu me desse esta palavra é porque certamente tu irás falar com alguém, Pai. Se o Senhor me fez, aleluia, abrir esta palavra é porque certamente, Pai, o Senhor tem algo a revelar na data de hoje. Em nome de Jesus, amém. Como bem entendemos, Josué tornou-se sucessor de Moisés. Moisés, homem de Deus, que por muito tempo fizera o que Deus determinara. Só que quando chegou o tempo, chega o tempo. Só que quando a gente pensa de que a obra vai parar ou a obra vai acabar, não se acaba. Porque Deus sempre levanta o outro. Ninguém é insubstituível. Deus, ele sempre vai usar ou utilizar dos seus vasos. Basta tão somente a gente se dispor a fazer a vontade de Deus. E quando eu olho para essa palavra, aqui no capítulo de Josué, capítulo 1, versículo 9, eu vejo algo aqui bem interessante. Em primeiro lugar, Deus chama aqui Josué para animá-lo. Deus chama Josué aqui para dizer para ele que, embora muitos tinham muito crédito e obedeciam a Moisés, Deus haveria de usar ao Josué. Por isso que Deus chega para ele e diz: Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo que chega um tempo em que os crentes perdem ou esquecem de que quem manda é Deus. Não é o homem que manda, não é eu que mando, não é o teu pastor quem está mandando, é Deus que está dizendo: não te mandei eu. E quando Deus manda, a terra tem que obedecer. Quando Deus manda, nós temos que obedecer a voz de Deus. Sabemos que muitas vezes a dúvida vem. Sabemos que muitas vezes a inquietação toma conta da nossa alma, a gente fica com a alma abatida, angustiada, mas Deus é Deus. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo aqui algo sobrenatural acontecendo. Eu vejo o próprio Deus se revelando a glória dele a Josué, e dizendo: Josué, então no verso 7, ele vai dizer: então somente esforça-te. Ser muito corajoso. Coragem é o que está faltando para muito crente hoje em dia. Coragem de seguir em frente, coragem para levantar a cabeça, coragem para saber que as palavras que alguém falou não vai nos fazer parar, de modo algum, vai nos dar estímulo para nós vivermos e sobrevivermos às lutas da vida.
Deus aqui está falando para Josué e dizendo: Josué, eu usei Moisés, é bem verdade, mas a você eu quero usar de um jeito diferente. É por isso que você está passando por toda esta prova. É porque o Senhor tem um chamado muito além em tua vida. Chamado esse que nem você mesmo compreende. Mas sabe o que o Senhor quer dizer contigo? Não te mandei eu? Deus está dizendo: olha, o homem pode até te mandar, mas o homem não vai se responsabilizar. O homem pode até te escolher, mas o homem não vai te dar a honra. O homem pode muitas vezes até querer fazer um arrumadinho ou querer fazer algum esforço para te favorecer, mas quem te escolheu foi eu. É Deus quem está dizendo: quem te escolheu foi eu. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu te escolhi e te arranquei do mundo para que você saiba o valor que você tem como homem e mulher de Deus. E não é tempo de desistir, não é tempo de parar. Daniel 12:13 diz: tu porém vai até o fim. E sabemos que chega numa época em que bate o cansaço espiritual. Chega um momento em que a gente se sente que meio que quer abandonar as armas, como Elias debaixo de um pé de zimbro, pedindo a sua morte. Mas o Senhor está dizendo: esforça-te. Esforça-te. Não te mandei eu? Esforça-te. Se a gente se esforçar, Deus faz. Se a gente tomar atitudes, Deus faz. Se a gente esquecer quem está falando, quem está julgando, quem está vendendo, Deus faz. Se a gente tomar a nossa autoridade, se a gente ficar no lugar que Deus colocou e não ficar inquieto ou inquieta, Deus faz. Sabe por quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Quem vai fazer é Deus. Só que para isso, a gente tem que esforçar. Deus não vai fazer nada da vida daquele que é preguiçoso espiritualmente. Deus não vai entrar com providência na vida daquele que não quer nada com a obra, desleixado, preguiçoso. A própria Bíblia vai dizer: vai ter com a formiga ou preguiçoso. Deus não vai fazer nada na vida de quem é covarde. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, diz: porque o meu justo, ele vive pela fé. E se ele retroceder, ou seja, se ele desistir, a minha alma não tem prazer. Entendeu agora o que eu quero dizer para você? Se esforça, tem bom ânimo, não pasme, nem se espantes. Porque o teu Deus, sim, o teu Deus que durante tantas horas da tua vida, durante tantos minutos, Ele é contigo. Para onde quer que você vá. Por isso que, para onde a gente vai, Deus, Ele vai conosco. Por isso que muitas vezes alguém fica inquieto, alguém fica com raiva, porque Deus está usando a gente. É aqui que o Senhor está dizendo: olha, eu sou contigo por onde quer que andares. Mas para isso há um segredo. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que fazer a nossa parte, porque a parte de Deus, Deus faz. O que é para Deus fazer, Deus ele já está fazendo há muito tempo. Mas o que é para você fazer, você já parou de fazer. E o Senhor hoje está te cobrando. Você prometeu desde o começo do ano que faria mais, de que se entregaria mais na obra, e até agora foi só promessas. E o Senhor está dizendo: eu estou te cobrando. Porque se você quiser o melhor de Deus, tem que fazer o melhor para Deus. Porque se você quiser ver a história mudar, tem que mudar primeiro você. Sabe por quê? Porque eu sei que não é fácil fazer a obra quando todos querem te humilhar. Eu sei que não é fácil estar, aleluia, onde Deus colocara, quando no entanto muitos têm te julgado, muitos têm te vendido, muitos têm te apontado, muitos têm dito de que não vai acontecer. A gente olha para um lado, olha para o outro, e quando procura providência, Deus está em silêncio. Mas até no silêncio, Deus trabalha. Até no silêncio é uma estratégia de Deus para te despertar, para que você, aleluia, desencruze os braços e vá fazer a obra. Está aí o teu pastor precisando de um obreiro, precisando de alguém para fazer a obra, porque somente um pastor não faz a obra. Então Deus está hoje te dizendo: os dons que eu te entreguei, o talento que eu te entreguei, eu vou requerer. Mas eu quero de você esforço.
Eu quero de você porque eu mandei você, não foi outro. Você não é para passar a responsabilidade para outro. Se Deus está dizendo, é com você. Ah, presbítero, eu estou sem força. O Senhor abraça a tua alma. O Senhor, aleluia, Ele te dá força, Ele te dá ânimo. Mas depende de você. Depende de você, porque Deus, faz muito tempo que Deus está te cobrando atitudes e você só faz pedir a Deus, pedir e não está fazendo nada para Ele. Entendeu agora? Não te mandei eu? Esforça-te. Tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes. Ou seja, não se espante com alguém que se levantou. Ainda vão se levantar mais ainda. Porque Deus é Deus. Deus é aquele que te fez a promessa. E a promessa era quando você ainda nem o conhecia. Quando você ainda nem ouvira falar dele. Que ele hoje está te dizendo, tudo que eu prometi, eu vou cumprir na tua vida. Que você entenda e saiba de que Deus é fiel. De que a promessa não é do homem, mas é de Deus. E tudo isso que você está passando é um processo e é para uma finalidade. Não murmure, adore, se predisponha a estar, a fazer, a ir. Diga, faça como Isaías, quando o rei Uzias morrera, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por quê? Nós muitas vezes cuidamos tanto das nossas coisas que esquecemos de cuidar da casa do Senhor. Está na hora de acabar o relaxamento espiritual. Porque Deus, sim, Deus hoje está te cobrando. Lembra de onde Deus te tirou? Só por isso já era para você estar fazendo a obra. Lembra o que é que Deus tem te dado, a ferramenta que Deus te entregou? Está pensando que Deus não está vendo? Que você relaxou? Que você não está louvando mais? Que você não está adorando mais? Que você agora disse que não ia mais pregar? Então agora é você e Deus. Deus e você neste vale. Ou você profetiza, ou vai ficar tudo do mesmo jeito. Mas para o Senhor colocar tudo no lugar, é preciso que você tome atitudes. Alguém não quer. Por alguém você já tinha morrido de depressão. Por alguém você já tinha lá morrido dentro daquela caverna. Mas até neste momento o Senhor te arrancou da caverna. E está te dizendo hoje, é tempo de cobrança. Amém? Está na hora. Sim, está na hora de todos saberem que Deus te usa. Está na hora de todos saberem que Deus, aleluia, não te escolheu à toa ou por favorecimento, mas porque realmente Deus é na tua vida. Porque realmente Deus te escolheu para uma grande obra. E alguém, aleluia, vai ter que ver Deus te honrar na terra. Em nome de Jesus. Este foi o Bíblia na Mão. Palavra no Fogão de hoje. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Pescadores FM 104.9 em Manhuaçu, em Minas Gerais. Também quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Conquista Gospel, da Rádio O Bom Samaritano e de tantas outras rádios que têm retransmitido o Bíblia na Mão. Um abração do presbítero Carlos Adriano. Tá certo? Fica na santa paz do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.